Capítulo 5. 2 dias depois, abril de 2011. Ele fica de pé ao lado da cama enquanto a mãe sai para procurar uma das enfermeiras. Você está só com isso? Sua avó diz. Diz Connell. Você está só com esse casaquinho? Ah, ele diz. É. Você vai congelar, vai acabar vindo parar aqui. A avó havia escorregado no estacionamento do supermercado naquela manhã e caído sobre o quadril. Não é idosa como os outros pacientes, tem apenas 58 anos. A mesma idade da mãe de Marianne, pensa Connell. De qualquer modo, parece que o quadril da avó está meio estrupiado e talvez quebrado. E Connell teve que levar a Lorraine até a cidade de Sligo para visitá-la no hospital. Na cama do outro lado da enfermaria, alguém tosse. Estou bem, ele diz. Está quente lá fora. A avó suspira, como se o comentário que ele faz sobre o clima lhe causasse dor. É provável que cause, pois tudo o que ele faz é doloroso para ela, pois o odeia por estar vivo. Ela o olha de cima a baixo com uma expressão crítica. Bom, você sem dúvida não puxou sua mãe, né? Ela diz. É, ele diz. Não. Fisicamente, Lorraine e Connell têm tipos diferentes. Lorraine é loura e tem um rosto suave, sem feições bruscas. Os garotos da escola a consideram atraente, o que dizem a Connell com frequência. Ela provavelmente é atraente, e daí? Isso não o ofende. Connell tem cabelo escuro e traços fortes, como o desenho que um artista faz de um criminoso. Ele sabe, no entanto, que o argumento da avó não tem nada a ver com sua aparência física e deve ser entendido como um comentário sobre sua paternidade. Portanto, ok, ele não tem nada a dizer sobre o assunto. Ninguém além de Lorraine sabe quem é o pai de Connell. Ela diz que ele pode lhe perguntar a qualquer momento o que queira saber, mas ele realmente não liga para isso. Nas noites em que saem, os amigos às vezes levantam a questão do seu pai, como se fosse algo profundo e significativo, de que só pensam falar quando estão bêbados. Connell acha isso deprimente. Ele nunca pensa no homem que engravidou Lorraine. Por que pensaria? Os amigos parecem muito obcecados pelos próprios pais, obcecados em imitá-los ou ser diferentes deles, sob aspectos específicos. Quando brigam com os pais, as discussões parecem sempre significar uma coisa na superfície mais oculta, outro sentido secreto. Quando Connell briga com Lorraine, em geral, é por conta de algo como deixar a toalha molhada no sofá. E é só isso. É mesmo sobre a toalha, ou, no máximo, a possibilidade de que Connell seja basicamente desleixado em suas atitudes, pois ele quer que Lorraine o veja como uma pessoa responsável, apesar do hábito de deixar toalhas espalhadas. E Lorraine diz que se é tão importante para ele ser considerado responsável, ele devia demonstrar através dos atos esse tipo de coisa. Ele levou Lorraine até a zona eleitoral para votar no fim de fevereiro e, no caminho, ela perguntou em quem ele votaria. Um dos candidatos independentes, ele disse vagamente. Ela riu. Não me diga, ela disse. Declan Bree, o comunista? Connell, impassível, continuou olhando para a pista. Um pouquinho mais de comunismo faria bem ao nosso país. Se você quer saber minha opinião, ele disse. Fui eu que te criei com os bons princípios socialistas, lembra? É verdade que Lorraine tem princípios. Ela se interessa por Cuba e pela causa da libertação palestina. No final, Connell votou mesmo em Declan Bree, que acabou saindo na quinta contagem. 2 das cadeiras foram para Fine Gael e a outra para Sinn Féin. Lorraine disse que aquilo era uma desgraça, trocar um grupo de criminosos por outro, ela disse. Ele mandou mensagem para Marianne. FG no governo, puta merda. Ela respondeu. O partido de Franco. Ele teve que pesquisar o que significava. Na outra noite, Marianne lhe disse que achava que ele havia se dado bem como pessoa. Disse que ele era legal e que todo mundo gostava dele. Ele se pegou pensando muito nisso. Era uma coisa boa de ter nos pensamentos. Você é uma pessoa legal e todo mundo gosta de você. Para se testar, tentaria não pensar nisso por um tempo e depois voltaria a pensar de novo, para ver se ainda deixava como uma sensação boa. E deixou. Por algum motivo, queria poder contar a Lorraine o que ela dissera. Sentia que isso a reconfortaria de algum modo. Mas quanto a quê? Que seu único filho não era uma pessoa desprezível, no final das contas? Que não tinha desperdiçado a vida dela? E ouvi falar que você vai embora para Trinity, a sua avó diz. É, se eu conseguir a pontuação. E o que enfiou Trinity na sua cabeça? Ele dá de ombros. Ela ri.
mas é uma risada escarnecedora. Ah, é bom o bastante para você, ela diz. Você vai estudar o quê? Connell resiste ao ímpeto de tirar o celular do bolso e olhar a hora. Inglês, ele responde. As tias e os tios estão todos impressionados com a sua decisão de pôr Trinity como primeira opção, o que o deixa constrangido. Ele vai tentar obter a bolsa de permanência integral se conseguir entrar, mas mesmo assim, terá que trabalhar em período integral no verão e pelo menos meio de expediente durante o semestre letivo. Lorraine diz que não quer que ele trabalhe demais durante a faculdade, quer que ele concentre nos estudos. Ele fica se sentindo mal, porque inglês não é um diploma de verdade com que se consegue o emprego. É tipo uma piada, e então acha que devia ter se inscrito em direito, afinal. Lorraine volta à enfermaria. Seus sapatos fazem um barulho uniforme, estrepitoso, no piso frio. Ela começa a falar com a avó dele sobre o clínico que está de licença sobre o Dr. O'Malley e o raio-x. Ela repassa toda essa informação com muito cuidado, anotando as coisas mais importantes em um papelzinho. Por fim, depois que a avó beija o rosto dele, os dois vão embora da enfermaria. Ele desinfeta as mãos no corredor e Lorraine espera. Em seguida, descem a escada e saem do hospital rumo ao sol, claro e úmido. Após a arrecadação de fundos da outra noite, Marianne lhe contou um negócio sobre a família. Ele não soube o que falar. Começou a dizer que a amava. Simplesmente aconteceu. Assim, como afastamos a mão quando encostamos em algo quente. Ela estava chorando e tal, e ele falou sem pensar. Era verdade? Ele não sabia o suficiente para ter certeza. De início, pensou que deveria ser verdade, já que tinha dito. E por que mentiria? Mas então lembrou que realmente mentia vez ou outra, sem planejar nem saber o porquê. Não era a primeira vez que sentia o anseio de dizer a Marianne que a amava, fosse ou não verdade, mas era a primeira vez que cedia e dizia. Reparou no longo tempo que ela levou para responder alguma coisa, e como seu silêncio o incomodara, como se ela não fosse retribuir a declaração, e quando ela disse, ele se sentiu melhor, mas talvez isso não significasse nada. Connell gostaria de saber como as outras pessoas conduziam suas vidas particulares, para que ele pudesse copiar seus exemplos. Na manhã seguinte, acordaram com o barulho das chaves de Lorraine na porta. Estava claro lá fora. Sua boca estava seca e Marianne estava se sentando e vestindo a roupa. Ela só disse o seguinte: Desculpa, me desculpa. Deviam ter adormecido sem querer. Ele tinha planejado deixá-la em casa na noite anterior. Ela calçou os sapatos e ele se vestiu também. Lorraine estava no corredor com as 2 sacolas plásticas de compras quando chegaram à escada. Marianne usava o vestido da véspera, o preto com alças. Oi, querida, disse Lorraine. O rosto de Marianne estava branco como uma folha de papel. Desculpa pela intromissão, ela disse. Connell não tocou nela ou falou com ela. Seu peito doía. Ela saiu pela porta da frente dizendo: Tchau, desculpa, obrigada. Desculpa de novo. Ela fechou a porta antes de ele sequer descer a escada. Lorraine contraiu os lábios, como se tentasse se segurar para não rir. Você podia me ajudar com as compras, ela pediu. Ela lhe entregou uma das sacolas. Ele a seguiu cozinha adentro e pôs a sacola na mesa sem olhar o que havia dentro dela. Esfregando o pescoço, ficou observando a mãe desembrulhar e guardar as coisas. Qual é a graça? Ele perguntou. Ela não precisava sair correndo desse jeito só porque eu cheguei em casa, disse Lorraine. Eu fico muito feliz quando a encontro. Você sabe que eu adoro Marianne. Ele ficou olhando a mãe dobrar e guardar a sacola plástica reutilizável. Você achava que eu não sabia? Ela perguntou. Ele fechou os olhos por alguns segundos e abriu de novo. Deu de ombros. Bem, eu sabia que alguém estava vindo aqui à tarde, declarou Lorraine. E eu trabalho na casa dela. Você sabe disso. Ele fez que sim, incapaz de se manifestar. Você deve gostar mesmo dela, comentou Lorraine. Por que você está dizendo isso? Não é por isso que você vai para Trinity? Ele levou as mãos ao rosto. Lorraine estava rindo a essa altura, e ele a escutava. Agora você está me fazendo não querer ir para lá, ele disse. Ah, para com isso. Ele olhou na sacola de compras que havia deixado na mesa e pegou um pacote de espaguete. Timidamente, ele o levou ao armário, ao lado da geladeira, e guardou junto com as outras massas. Então, a Marianne é sua namorada? Perguntou Lorraine. Não. O que isso quer dizer? Você está transando com ela, mas ela não é sua namorada? Agora você está se intrometendo na minha vida, ele disse. Não gosto disso, não é da sua conta.
Ele voltou à sacola e pegou uma caixa de ovos que pôs na bancada ao lado do óleo de girassol. É por causa da mãe dela? Indagou Lorraine. Você acha que ela vai fazer cara feia pra você? O quê? Porque é bem capaz, sabe? Fazer cara feia pra mim? Disse Connell. Que louco! O que foi que eu fiz? Imagino que ela nos considere um pouquinho abaixo do nível dela. Ele fitou a mãe do outro lado da cozinha, enquanto ela guardava uma caixa de flocos de milho de marca genérica no armário. A ideia de que a família de Marianne se considerasse superior a ele e a Lorraine, boa demais para se vincular a eles, nunca lhe tinha passado pela cabeça. Percebeu, para sua própria surpresa, que a ideia lhe deixava furioso. Ué, ela acha que nós não somos bons o suficiente para eles? Ele disse. Sei lá, quem sabe a gente não descobre. Ela não liga de você limpar a casa deles, mas não quer o seu filho andando com a filha dela? Que piada! Isso é coisa do século XIX. Na verdade, estou rindo. Você não parece estar rindo, disse Lorraine. Acredite, eu estou. Acho hilariante. Lorraine fechou o armário e se virou para olhá-lo com certa curiosidade. Então, por que todo esse mistério? Ela perguntou. Se não for por causa da Denise Sheridan. A Marianne tem um namorado ou algo do tipo e você não quer que ele descubra? Você está se intrometendo demais com essas perguntas. Então ela tem um namorado mesmo. Não, ele rebateu. Mas essa é a última pergunta sua que vou responder. As sobrancelhas de Lorraine se mexeram, mas ela não falou nada. Ele amassou a sacola plástica vazia na mesa e ficou ali, parado, com a sacola amassada na mão. Você não vai contar para ninguém, né? Ele perguntou. Essa história está começando a ficar meio suspeita. Por que é que eu não posso contar para ninguém? Sentindo-se bem sem coração, ele respondeu, porque não traria nenhum benefício para você e causaria muito aborrecimento para mim. Ele pensou um instante e acrescentou com astúcia, e para Marianne. Meu Deus, exclamou Lorraine, acho que nem eu quero saber. Ele continuou esperando com a impressão de que ela não tinha prometido inequivocadamente não contar a ninguém. E ela ergueu os braços, exasperada, e disse, tenho assuntos mais interessantes para fofocar do que sua vida sexual, está bem? Não se preocupe. Ele subiu a escada e se sentou na cama. Não sabia quanto tempo havia passado enquanto ficou ali parado. Pensava na família de Marianne, na ideia de que ela era boa demais para ele e também no que ela lhe contara na noite anterior. Ouvira de garotos da escola que às vezes as meninas inventavam histórias sobre elas mesmas para chamar atenção, dizendo que as coisas ruins aconteceram e tal. E chamava bastante atenção a história que Marianne lhe contara, de que o pai batia nela quando pequena. Além do mais, o pai já tinha morrido, portanto não estava ali para se defender. Connell entendia que era possível que Marianne tivesse mentido para ganhar a sua compaixão, mas também sabia com tanta clareza quanto sabia qualquer coisa que ela não mentira. Na verdade, sentiu que ela havia se segurado para não lhe contar como era terrível a situação. Ele ficou desconfortável por ter essa informação sobre ela, por estar vinculado a ela desse jeito. Isso foi no dia anterior. Esta manhã, ele chegou cedo na escola, como sempre, e Rob e Eric começaram a comemorar de mentira quando ele foi guardar os livros no armário. Largou a mochila no chão, ignorando os dois. Eric passou os braços sobre o ombro dele e disse, Anda, conta pra gente. Conseguiu dar uma volta naquele dia? Connell tateou o bolso em busca da chave do armário e encolheu os ombros para se desvencilhar de Eric. Muito engraçado, ele disse. Soube que vocês estavam muito à vontade quando saíram juntos, declarou Rob. Aconteceu alguma coisa? Eric perguntou. Fala a verdade. É óbvio que não, disse Connell. Por que seria óbvio? Rachel perguntou. Todo mundo sabe que ela é afim de você. Rachel estava sentada no parapeito da janela, com as pernas balançando devagar para frente e para trás, compridas e pretas retintas nas meias calças opacas. Connell não olhou para ela. Lisa estava sentada no chão, apoiada nos armários, terminando a lição de casa. Karen ainda não estava lá. Gostaria que Karen chegasse. Aposto que a carona dela foi divertida, disse Rob. De qualquer forma, ele nunca vai contar pra gente. Eu não pensaria mal de você por isso, disse Eric. Ela não fica feia quando se esforça. Ela só é ruim da cabeça, disse Rachel. Connell fingiu procurar alguma coisa no armário. Um suor branco e ralo havia rompido suas mãos e sob a gola. Vocês estão sendo maldosos, disse Lisa. O que ela fez para vocês? A pergunta é, o que ela fez com Valdron, rebateu Eric. Olha só ele se escondendo no armário. Anda, bota para fora, você ficou com ela. Não, ele disse. Bem, sinto muito por ela, declarou Lisa.
Eu também, disse Eric. Acho que você deveria recompensar a garota, Connell. Acho que você deveria convidá-la para o baile. Todos caíram na gargalhada. Connell fechou o armário e saiu, segurando a bolsa sem firmeza na mão direita. Ouviu os outros chamarem, mas não se virou. Quando chegou ao banheiro, se fechou em uma cabine. As paredes amarelas o oprimiam e seu rosto estava encharcado de suor. Não parava de pensar em si mesmo, dizendo a Marianne na cama: Eu te amo. Foi aterrorizante como assistir a si mesmo cometendo um crime terrível em um vídeo de circuito interno na TV. E em breve ela estaria na escola, guardando os livros na bolsa, sorrindo sozinha, sem nunca saber de nada. Você é uma pessoa legal e todo mundo gosta de você. Ele respirou fundo, desconfortavelmente, e então vomitou. Ele dá seta para a esquerda ao sair do hospital para voltar à N16. Uma dor se alojou atrás dos seus olhos. Eles percorrem a área comercial com margens de árvores escuras o cercando de ambos os lados. Você está bem? Pergunta Lorraine. Estou. Você está com uma cara... Ele inspira de tal modo que o cinto de segurança empurra um pouquinho suas costelas e então expira. Chamei a Rachel para o baile, ele diz. O quê? Chamei a Rachel Moran para ir comigo ao baile de formatura. Estão prestes a passar por um posto e Lorraine dá uma batidinha rápida na janela e diz: Pare aqui. Connell olha para lá confuso. O quê? Ele diz. Ela bate na janela de novo, com mais força, as unhas estalando no vidro. Pare aí, ela diz outra vez. Ele dá seta, olha no retrovisor e depois estaciona e desliga o carro. Ao lado do posto, alguém lava uma van com mangueira, a água escoando como os dois rios escuros. Você quer alguma coisa da loja? Ela pergunta. Com quem a Marianne vai ao baile? Connell aperta o volante sem pensar. Sei lá, ele diz. Você não me fez parar aqui só pra gente discutir, né? Então pode ser que ninguém a chame, diz Lorraine, e ela não vá. Pode ser, sei lá. Durante a caminhada de volta ao almoço hoje, ele ficou propositalmente para trás. Sabia que Rachel o veria e esperaria com ele. Sabia disso. E quando fez, ele cerrou os olhos e quase até fechá-los para que o mundo adquirisse um colorido cinza esbranquiçado e disse: Ei, você já tem com quem ir ao baile? Ela disse que não. Perguntou se ela não queria ir com ele. Então tá, ela disse. Tenho que admitir, eu esperava um pouco mais de romantismo. Ele não respondeu, porque parecia que ele havia acabado de pular de um precipício e caído na própria morte, e estava contente em estar morto. Nunca mais queria estar vivo. A Marianne sabe que você vai com outra pessoa? Pergunta Lorraine. Ainda não, vou falar para ela. Lorraine tampa a boca com a mão para ele não ver sua expressão. Talvez esteja surpresa ou preocupada ou à beira de passar mal. E você não acha que deveria ter chamado ela? Pergunta, já que você trepa com ela todo dia depois da aula? Que linguajar indigno! As narinas de Lorraine se dilataram, esbranquiçadas, quando ela inspira. Como você quer que eu fale? Ela diz. Imagino que eu deveria dizer que você tem usado ela só para transar, seria mais preciso? Será que você não pode se acalmar um pouco? Ninguém tá usando ninguém. Como foi que você fez para ela ficar de boca fechada sobre isso? Você falou que ia acontecer alguma coisa ruim se ela te dedurasse? Nossa, ele exclama, é óbvio que não. Nós entramos num acordo, ok? Agora você está fazendo uma tempestade em copo d'água. Lorraine assente para si mesma, olhando para além do para-brisa. Nervoso, ele espera que ela diga alguma coisa. As pessoas da escola não gostam dela, né? Diz Lorraine. Então imagino que você tenha ficado com medo de que falariam de você se descobrissem. Ele não responde. Bem, eu vou te falar o que eu tenho a dizer sobre você, diz Lorraine. Eu acho você um ridículo, estou com vergonha de você. Ele enxuga a testa com a manga da blusa. Lorraine, ele diz. Ela abre a porta do passageiro. Aonde você vai? Ele pergunta. Vou de ônibus para casa. Como assim? Que tal você agir como uma pessoa normal? Se eu ficar neste carro, vou falar coisas de que vou me arrepender. O que foi? Ele diz. Por que te interessa se eu vou com alguém ou não vou, hein? Você não tem nada a ver com isso. Ele abre a porta e sai de dentro do carro. Você tem andado tão estranha, ele diz. Ela bate a porta com força como resposta. Ele fecha as mãos dolorosamente no volante, mas fica quieto. O carro é meu, porra, ele poderia dizer. Eu falei que você podia bater a porta, falei? Lorraine já está longe, a bolsa batendo no quadril com o ritmo de seus passos. Fica observando até ela virar a esquina. Durante 2 anos e meio, ele trabalhou depois da escola em uma oficina para comprar o carro, e só usa para levar a mãe para lá e para cá, porque ela não tem carteira. Podia ir atrás dela, baixar o vidro, berrar para ela voltar para o carro. Quase tem vontade de fazer isso,
mas ela simplesmente o ignoraria. Ele prefere continuar sentado no banco do motorista, a cabeça encostada no apoio, escutando a própria respiração estúpida. Uma gralha no átrio cata um pacote de biscoitinhos descartado. Uma família sai da loja com um sorvete nas mãos. O cheiro de gasolina penetra no interior do carro, pesado como uma dor de cabeça. Ele liga o motor.